a sonora do Mano, ele está explicando a fala sobre o Ranieri e depois também ele tem o problema com o Will Alberto, que chama o rapaz de burro, as coisas todas. Vamos colocar o Mano, que o ambiente já não tá bom não pra você, viu, Mano? A gente desperdiçou algumas bolas que eu acho que poderíamos ter criado um pouquinho melhor. Talvez te referisse aí uma cobrança do Ranieri, porque ele tentou chutar uma bola no gol, acho que estava lá em Cuiabá, tentou chutar, não dá, né? Estamos no Corinthians. A gente já está acostumado também com as repercussões da rede social, né? Você fala em Cuiabá, a pessoa escreve no Cuiabá, e aí cria uma crise, tenta criar uma crise no clube. Então era em Cuiabá, não era no Cuiabá, tá? Estava se referindo a um chute de longa distância, então depois você chutou lá de Cuiabá. Esse foi o termo que eu usei com o Ranieri. Hoje você esbravejando dentro de campo com o Yuri Alberto, falando você é burro, e na saída dele vocês se abraçaram. O jogo é um lugar onde as palavras são fortes, né? Mas a gente se abraça logo depois porque sabe que a cobrança não é pessoal, né? A atitude pode ter sido burra naquele momento, é uma falta de ataque, você não pode fazer uma falta de ataque, você está com um homem a mais, nós temos 5, 6 faltas de ataque, né? Então a gente, quando se refere a isso, sempre é a atitude, não é a pessoa, né? E quem deu meio chutinho sabe que é assim. Eu, como não dei meio chutinho, eu dei o chute realmente 100%, então eu posso falar, mano, nenhum jogador gosta que você faça isso que você fez. Que você humilhe ele de uma maneira tão boba, chamar ele de burro. Mas você falou, por exemplo, que o Cássio é burro quando ele toma gol? Você fala quando os jogadores mais velhos é burro? Gil. Você fala quando... Não fala, então, desculpa. Quando você vê que essa conversa mole em Cuiabá, ninguém vai falar em Cuiabá, você chutou em Cuiabá. Isso não é verdade. Quem deu meio chutinho, coisa que você não deu, né, nem meio chutinho, não é em Cuiabá. Você quis dizer mesmo que lá você chuta lá no Cuiabá, que é time pequeno, não no Corinthians. É isso que você quis dizer. Fala a verdade. Oh, assume o que fala, irmão. O que você pensa do Corinthians e do Mano em relação a isso que está acontecendo? Porque talvez isso que esteja acontecendo, senhor Mano, Lívia, Paulo e também Gabriel, saia um pouco também da esfera dentro do campo. Porque a gente está falando muito pouco da parte tática, porque o time desorganizado, não sei se você acha isso, Concordo. Desorganizado, não tem ataque, não joga pelas laterais, é um time que sofre para ganhar, não tem reação. O São Bernardo tem 7 pontos, vocês sabem disso, né? Sabe quantos gols tomou? Sabe ou não? Nenhum. O São Bernardo não tomou nenhum gol. Ganhou de 2-0 do Ituano, empatou 0-0 o Guarani e ganhou de 1-0. 7 pontos. Facilidade esse gol, né? E fez com facilidade no contra-ataque. O que você enxerga, seu irmão, de tudo isso aí, depois Ricardo Rocha? Olha, Neto, eu acho o seguinte, eu acho que o elenco do Corinthians é ruim, né? Eu acho, entendeu? E um time que jogou muito mal a temporada passada, e você vê, fazendo um comparativo com o Santos. Você pega o Santos da temporada passada e de agora, tem 7 novidades no elenco. Se você for levar em consideração o Felipe Jonathan, são 8, que não jogou a temporada passada. Mas tá um time certinho, né? É. Aí você pega o Corinthians, você tem 8 jogadores remanescentes de uma temporada ruim, horrível. Nada foi feito. Nem taticamente. Não, nem fisicamente. Nada. Nada. E o presidente sai falando um monte, prometendo Gabriel, prometendo patrocinador, isso e aquilo, papai, e não acontece nada. E o Mano fazendo um trabalho bem medíocre. Bem medíocre. Para não falar exatamente, concordo com você. Bem medíocre. Entendeu? Então, eu sinceramente... Eu sei que tem que ter tempo, tudo isso, tá tudo certo. Isso mas o time é o mesmo. É o mesmo. Que já estava na mão dele. Por que não rende? Eu acho que é pior ainda a situação agora, Sormani, porque ele não consegue nem ter o mesmo time, que já era ruim. O Corinthians dispensa 12, contrata 6, ele só tem 3, ou seja, 12, não que não tivesse que ter uma renovação, era necessária a renovação. Só que você dispensa 12, que o Mano participa dessa barca, né, na hora de escolher. Dispensa 12, prometem um Corinthians forte para acabar com a farra dos adversários. Contratam 6, ele pode trabalhar com 3. Não, mas o já era ruim o Mano, e não é passar pano pro Mano, porque o Mano pega a terra arrasada dentro de campo e fora de campo. No momento que o Mano assumiu o Corinthians, ele foi homem e assumiu uma bomba relógio, assim como o Luxemburgo foi, porque era terra arrasada o Corinthians.
A temporada do Corinthians foi horrorosa do início ao fim. Dentro de campo e fora de campo, nos bastidores. Que não contrataram, que não reforçaram. E aí, por exemplo, o Renato Augusto foi para o Fluminense. O Renato Augusto Manco joga melhor que muita gente. Quem substitui o Renato Augusto na altura do Renato Augusto? Mano, não tem. É o Rojas. Deveria então, ser. assim, deveria. Não joga há quanto tempo? Então, o que estava muito ruim, eu acho que só piorou. E aí não ajuda o que você pontuou aí, o presidente, que está tentando, pega uma novidade, né, depois de 16 anos de uma gestão, só que ele precisava ter alguém mais experiente do lado para falar, meu amigo, calma, porque foram 16 anos desse grupo aqui, a gente tem muita gaveta para abrir ainda. A farra não vai acabar assim. Então, assim, só continua o que já estava errado, só está tendo sequência errada em 2024. A verdade é que eles deveriam ter feito, e isso eu já falei, ó, gente, Campeonato Paulista, nós vamos disputar, mas nós não vamos ganhar. Nós vamos focar a Sul-Americana, a gente vai ter a Copa do Brasil, que é a mata-mata, e a gente vai tentar chegar em 4º lugar no Brasileiro. É só isso que eu posso prometer para vocês. Mais que isso, não. Então, se promete muita coisa, aí o Corinthians perde, vira uma avalanche, irmão. E aí tem que aguentar, tem que ter peito e bater de frente. Ricardo Rocha, o que você enxerga do time do Corinthians? Qual a sua visão daquilo que aconteceu no passado, da reformulação, do Mano, de tudo isso? Qual que é o pensamento seu aí do Rio de Janeiro, da Barra da Tijuca, irmão? Bom, em relação à declaração do Mano, eu acho que ele foi mal, né? Eu gosto do Mano, ele é um bom treinador, mas enfim, ele não foi bem em relação às duas declarações, tanto o centroavante como o menino do Cuiabá. Mas eu acho o seguinte, a vida ela segue, né, para todo mundo. Agora, o que eu acho em relação ao Corinthians, como a Lívia falou, ele piorou. As contratações ainda não surtiram efeito, também não vai surtir, porque são 3, 4 rodadas. O futebol brasileiro está começando agora, gente. Então, a preparação física tem que melhorar. Agora, o Corinthians precisa melhorar muito. Quando eu vi o presidente do Corinthians dando uma declaração, eu me assustei. Eu me assustei porque me lembrou a 777 aqui no Vasco, um jogo que eles perderam do Flamengo. De 4 ou 5, ele falou, nunca mais vai acontecer isso. Vamos fazer grandes contratações. E não aconteceu, quase que o Vasco cai. Então, calma nas declarações. O presidente está chegando agora, o diretor está chegando agora, a gente vai ter o patrocínio de 1 bilhão, esquece. Futebol se faz com dinheiro, não se faz com conversas. Deixa acontecer, viu um dinheiro, começa a contratar. O Corinthians precisa contratar e bem, e bem. E outra coisa, Nelo, às vezes você tem dinheiro e não tem jogador, né? Então precisa ter calma, tem que escutar, né? Precisa escutar o Mano, as pessoas que fazem o futebol do Corinthians, né? Trazer. Qual é a deficiência do Corinthians hoje? E aí a análise deles, os analistas de sistema, tanta gente que tem aí no Corinthians, né? E tem que buscar esses jogadores, porque às vezes você tem dinheiro, mas não tem jogador. Eu te falo, o Manchester United, milhões, o clube que mais gastou, e a bola não entra. O time é razoável, estou te falando de um time que gasta bilhões, tá? Que gasta bilhões, então às vezes não se tem jogador. Então o Corinthians sempre na arena foi dificílimo, hoje em dia não é. São Paulo tem tudo para fazer um bom jogo, ganhar esse jogo. Outra coisa, falando de São Paulo, tem que entrar sim na terça. Quem são os melhores? Bota para jogar, porque é só domingo o jogo. Você foi jogador e Gabriel, o jogador gosta de jogar. Claro, se ele tem algum desconforto, ele fala. Agora, quem é que não gostaria de jogar com o Corinthians em uma final com o Flamengo? As duas maiores torcidas. Então, eu acho que o Carpini tem que pensar bem e jogar com o que tem de melhor nesses 2 jogos. E o Corinthians parar de falar e trabalhar. E eu concordo com você, ó. Paulista está mais difícil, pode ganhar, mas difícil. Uma Copa do Brasil mata-mata, ok. A gente pode chegar, precisa melhorar. Tudo isso precisa melhorar. Né? A Sul-Americana também. E o brasileiro, como você falou, o elenco do Corinthians ainda hoje, estou falando hoje, como se tem. Não ganha brasileiro e vai talvez lutar o Ricardo, hoje o Corinthians, com o time de hoje, com o elenco de hoje, no brasileiro, é buscar o rebaixamento, irmão. Pela bola que está jogando. Com o que se tem hoje. Agora, Neto, não se esqueça que você trabalhou em base, você foi um jogador criado na base do Guarani, eu vi a tua ascensão. O Corinthians foi campeão da Taça São Paulo pela 11ª vez. Tem bons jogadores ali no time. Eu gosto do Kaique. Que pode ser importante nessa transição. Eu gosto do Kaique. Eu gosto do Breno. Breno Bidon. Breno, o nome é Breno, então. É Breno
Breno Bidon. Do centroavante, Feitregou, mais ou menos. Arthur, né? Do Arthur, mais ou menos. Entendeu? Dá pra usar esses meninos. O Iago, dá pra usar esses meninos. O Gabriel, Pedrinho não. Pedrinho não dá. Empresta ele, vai lá, joga e depois vem. Não dá, não. Gabriel, você veio da base também como eu. A gente foi feito na base, a gente tem todos os fundamentos. Às vezes os caras veem a gente dando um passe, brincando de bola, porque eles não sabem que a gente fez a base. A gente fez base. Quem tem base, tem tudo. A coisa mais importante é a base. Dá para ter o entendimento que essa base do Corinthians possa ser alguma coisa para o Corinthians. E quem você enxerga do time do Corinthians aí, o time do seu papai, que é o cara que mais jogou com a camisa do Corinthians 806 vezes? Eu acho que pode ajudar, sim. Que nem eu me lembro, na época no São Paulo, nós ganhamos a Taça São Paulo também e subiu o time inteiro. Nós subimos todos. Alguns jogaram antes e tal, outros demoraram, 3, 6 meses, 1 ano para jogar. Mas a maioria acabou jogando pelo time de São Paulo. Então, eu acho que pode ajudar esses jogadores. Agora, essa fase que o Corinthians vive, como é que ele vai colocar? Ele vai colocar os moleques para jogar, né? Tem contratação, não tem dinheiro, como deveria, para contratar nome de peso. E vai aí você promete um monte de coisa, aí você vai depender da base, também não pode querer botar essa molecada também. O próprio Cássio falou sobre a base, né? Que a dificuldade de quem é jogar no Corinthians, né? Você não pode colocar os meninos também numa fogueira, achando que a base vai resolver, ele não pode botar volante de zagueiro, sabendo... né? Oi? Ele falou que não pode botar volante de zagueiro e botou de novo, no jogo seguinte. Uma faca de 2 gumes. Você bota o moleque, ele pode arrebentar e aí a torcida vai amar. Se for mal... Tá morto. É uma exposição que não é um momento, né? Você o Corinthians precisa de uma estrela. O presidente também pensa assim. O presidente tentou o Gabriel. O Gabigol. Eu acho que foi uma grande de uma viagem isso daí, né? Acho que não. Não foi. Acho que não, ele tentou. Não foi não foi viagem, porque eu dei a informação dos donos da bola e a conversa foi muito forte. Sim. Agora, tanto é que nem renovaram o contrato do Gabriel. Não, quando eu falo viagem, Neto, ele tem todo o direito de tentar e sonhar, óbvio, porque o Gabigol está numa fase ruim, mas ele não esqueceu o que ele faz da vida dele. Eu só digo que uma grande viagem é ele achar que o Gabigol vai sair de mal do Flamengo, sair pela porta dos fundos, sabendo que ainda tem contrato, que o Marcos Braz é um homem de gelo que demora para negociar. Não interessa se é Gabigol ou o Pedrinho da lateral. Não, mas o Marcos Braz demora para negociar. O Corinthians tentou, aí ele está no direito de tentar. Só acho que ele quis dar um tiro muito alto para quem está chegando agora. Mas eu acho que e aí ele sonhou com o Gabigol e não trouxe ninguém. Acho que o Gabigol não jogou ainda, não vai jogar, não vai ter condições. É o momento de você tirar o jogador, é esse momento. É o Gabigol, quem perdeu foi o Gabigol. Hoje ele é o maior ídolo do Flamengo. Mas só que foi esse momento. Mas foi esse momento agora, foi esse momento. Ele tentou, não conseguiu. O Gabigol pode sair de graça agora, sem contrato nenhum, mas ele tentou. O presidente está no direito de tentar e tem que sonhar com um nome grande, sim. Só que hoje o Gabigol é o maior ídolo do Flamengo. Não é. Desculpa, mas não é. Não é o maior ídolo do Flamengo, não é. A torcida do Flamengo maltratou o Gabriel o ano passado inteirinho. Maltratou o ano passado inteirinho. Esqueceu os 3 anos que ele jogou com a camisa do Flamengo. É um bicho ingrato, mas então ele não é ídolo. Então, não. Então não é ídolo. Se ele fosse ídolo, não. Exatamente. Se ele fosse ídolo, se ele fosse o maior ídolo, ele estava jogando. O Diego Ribas foi o primeiro. Se ele fosse ídolo, ele estaria jogando. Ele é reserva do Pedro, é reserva do Everton Cebolinha. Ele é o 4º reserva hoje. Ele não é o maior ídolo hoje. Eu até acredito, pra mim, ele é. Quem é o maior? É sim. Eu acho que o maior ídolo do Flamengo, eu acho que pelo nome, pelos títulos que ele ganhou. Não nessa. A gente sabe como que é a torcida. Não tô falando nisso, não tô falando que ele é o mais bola. É o nome mais forte. Ele é o último jogador que mais conquistou tudo. Tudo bem, mas tá jogando, ele é reserva no Campeonato Carioca. Ano passado ele não jogou nada e a torcida se esqueceu dos 3 anos. Isso. É lógico, ele vai fazer, mas eu tô falando, torcedor é um bicho ingrato e entra mal, porque o torcedor tá ali pra ele não é ídolo. Exatamente por essa ciclotimia do torcedor, nesse momento, ele não é ídolo. E nem é vaiado. O Tite nem é vaiado dele ficando na reserva. Ele não deixa... Rapidinho, Sormani, eu fui no Fla-Flu ano passado, o Gabigol estava andando em campo quando ele entrou no segundo tempo, a torcida brigou, xingou, comemorou. Se ele estava andando, ele não tem direito a jogar. Comemorou quando tanto que ele entrou no segundo tempo. Comemorou quando acabou o jogo, ele foi a função do treinador. Porque ele está no momento ruim. Isso tá tudo bem, Neto, mas isso é nesse momento que
você negocia. Não, nesse isso momento não faz ele ser mas nesse menos momento que ídolo. você negocia. E aí ele eu pode ser falo. ídolo, mas ele não tá jogando E bem. sim, mas E ele- ali do Corinthians talvez seja uma Mas eu acho que oportunidade de sair. Eu acho que Era ele a é grande ídolo, chance. eu reforço, ele é ídolo, mas eu acho que ele não é burro. O presidente do Corinthians fez certo. É o momento dele tentar, tá tudo bem. Só que o Gabigol não vai se queimar com o Flamengo, sendo ele o eu jogador não- mais vitorioso eu do Flamengo. não acredito Sendo nisso. que ele ainda tem 1 ano de contrato. Mas vai Essa- ficar livre, talvez por causa disso, vai ficar livre. O que você pensa, Paulinho? Assim, sobre o Corinthians, óbvio que o Corinthians precisava de uma mudança de ares com relação à diretoria e tudo mais. Só que a gente está falando de uma diretoria amadora, não no sentido pejorativo de amadora, porque não tem experiência com futebol. Talvez isso também tenha E pesado ser amador um pouco. não é demérito de ninguém. Não, tem que sim, aprender, porque tá certo. O dono do Bradesco era amador aqui. Exato, amador aqui. Imagina se ele fosse É profissional. uma diretoria que está iniciando, então a gente vê muito claro os Só erros, isso. né, na comunicação, essa questão de falar mais do que deveria, e até com relação à reação de jogadores e do próprio Mano Menezes. Eu sinto que o jogador O ambiente não tá legal. ele tem muito vínculo com o dirigente que deu a primeira chance. Eu vejo a declaração do Cássio, por exemplo, do jogo contra o Ituano, eu acho que o Cássio jamais falaria isso da gestão anterior. Porque por mais que fosse uma gestão já muito Ele questionável... nunca falou, acho, né? Então. Acho que o Cássio só falou isso porque ele não vê ainda uma credibilidade. Pô, ele chega pra treinar um dia, tá o Mateuzinho lá. No outro dia, o Mateuzinho não tá mais, porque... O Lucas Veríssimo tava tudo certo no Tudo campeonato, certo. aí não tá Isso. mais. Então, O assim, Varro tá treinando e não o jogador ele é muito movido né? também a essa coisa meio do dirigente que quase paternal assim. E E é eu verdade sinto que mesmo. os jogadores eles não têm ainda essa confiança na atual diretoria do Corinthians e talvez isso seja um peso hoje para contratar um grande jogador, como no caso poderia ser a contratação do Gabigol, e muitas vezes em comportamentos. Eu acho que o Mano está se comportando mal, por exemplo, em coletiva, muito porque Porque ele não tá abraçado com a diretoria Ele não tá atual, abraçado meu com a irmão. diretoria. Esquece, porque se Exatamente. tivesse, ele não faria isso. Exatamente, também acho. E se fosse o André, se fosse o do Willian, ele não faria isso. Não faria. Tanto é que nem fez. Agora, Outra com o coisa, Augusto... Ele só tá lá também porque é por causa dos 20 milhões de multa. Isso, porque você... Ele não é. O Augusto Vero cansou de falar. Você tem ele toda não a é o meu razão. treinador. Você tem toda a razão. Ele não é o meu treinador. Tá Tem lá toda- por causa disso. E vou falar, viu? Se perder terça-feira aí, não sei não, hein? Olha que eu conheço um monte de coisa lá dentro, hein? Se perder terça-feira aí, se tomar a goleada do São Paulo, perder o tabu, não sei não, hein? Porque E não é difícil, hein? isso que você falou é a grande verdade. Eu duvido que ele falaria... Pô, e outra coisa, eu joguei bola 20 anos. Eu joguei bola mais ou menos 10, né? 10 anos eu não joguei porra nenhuma. Você jogou com bola há quantos anos? Joguei 21. 21. Você, Ricardo Rocha? 18. Quantos anos você está de jornalista? Eu tenho 45 anos de Você jornalismo. escreveu na Folha, você metiu o pau em mim na Folha. Você fez uma matéria maravilhosa pra mim quando eu fui no Guarani. Quantos anos você está de jornalista? Ai, 11. 11 anos. Pô, alguma vez eu nunca fui chamado de burro por nenhum treinador. E Não, olha você que eu não já pode fiz fazer isso, burrice. não pode fazer isso. E olha que eu já fiz burrice, hein? De pode. chegar bêbado, de chegar da noite. E eu não tenho medo de falar as coisas que eu fiz errado na televisão, porque meus filhos sabem de tudo. Eu não vou mentir aqui. Pô, chamar um jogador de burro num jogo contra o seu Bernardo, terceiro jogo. Será que se fosse a outra diretoria ele chamaria? Não. Não. Será que se fosse a outra diretoria ele chamaria? Você está chutando de Cuiabá. Não faria isso. Então, há uma coisa aí que eu não estou gostando muito. E todas as vezes que eu vi isso, a tendência é rompimento. Não é de time, não. É do elenco, o cara, e o elenco com a nova diretoria. Aí, esse rompimento eu sempre existiu no futebol. Quando o treinador chama outro jogador de burro, faz o que ele fez pro Ranieri, né? Depois o Cássio teve que pedir desculpa por causa do que ele disse, né? Naquele que o Paulo e a Lívia falou. Cara, o ambiente não é favorável. E aí, eu não sei o que acontece. O que você pensa? Eu acho que você perde o jogador, chamou ele de burro, você perde o jogador. O clima e os fica outros horrível, jogadores não gostam? Os outros jogadores não gostam. Pô, e meu pai me falava assim, o treinador falou e você não gostou, fala no mesmo nível e depois resolve. Mas enfim, não dá pra você Seu pai te falava isso? Meu pai me falava isso. Fala do mesmo nível, gritou com você grita igual e depois resolve, vê o que vai acontecer. Mas não abaixa não, quanto mais você abaixa... Ele tentou explicar, né? Ele falou que não quis, quis. chamar ele de burro, mas que ele teve uma atitude burra, né? Uma decisão Qual a errada. diferença? E aí eu acho Qual a que diferença? vocês... Não, como mas ele não, gostou de vamos falar lá. isso, Qual a não diferença, tinham. Lívia? Nenhuma, filha.
Sabe por quê? Porque a sua atitude de burra, ou se eu fazer uma coisa boa, você está chamando de burro. E aí ele De uma maneira mais educada. Ele de uma quis falar, mesma né, coisa, que foi burro do mesmo jeito. No futebol